Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estar mostrando como que faz a aplicação da nossa planilha, né, para análise e aquisição dos dados aí mais importantes para análise dos fundos de tijolo. Nesse primeiro caso, nós vamos estar trabalhando com um fundo, né, que vai ser o VILG11. Daí eu vou estar deixando outro fundo aí de trabalho para vocês estarem fazendo, que na próxima aula eu vou estar fazendo ele, comparando os dois. A planilha ela vai começar com vários atributos, né, no qual nós já falamos em outros vídeos. Vamos estar começando aí com liquidez, para saber a importância, né, dessa liquidez para você, o beta do ativo que você está trabalhando. Daí a liquidez você pode estar olhando nesses sites e o beta você pode estar baixando essa planilha nossa aí. Essa planilha ela vai estar informando para vocês o beta. Daí eu vou mostrar como é que faz agora. Daí vão ter uma série de quesitos aqui nessa parte lateral aqui, que eles vão estar falando o que é importante para você estar analisando nesses fundos de tijolo. Daí aqui vão estar a numeração de cada uma dessas questões e você, a partir disso, você vai preencher aqui, né, o ano de 2020, 19, 18. Lembrando que, por exemplo, ano de 2020 nós não terminamos, então nós não temos os dados completos. É aconselhado você usar, quando pedir os valores numéricos, os dados anuais, né, dos últimos 12 meses. Por exemplo, se eu pegar de julho, eu vou pegar até julho do ano passado os dados, para ficar uma média de 12 meses aí sempre. Então eu vou ter 2018 inteiro, 19 inteiro, e 2020 eu vou pegar esse valor aí dos 12 últimos meses, para ver o comportamento dele. Aqui vai ser uma avaliação que você vai estar fazendo sobre essas características. Essa avaliação ela é um tanto quanto subjetiva. E nisso daí ele vai fazendo uma ponderação e no final aqui ele vai sair um resultado, né? Uma média total de todas essas avaliações que você fez. Isso daí vai dar no máximo 5. Então, quanto mais próximo de 5, o seu fundo é melhor. Esse fundo de tijolo aqui ele vai ser melhor. Lembrando que na hora que você for comparar dois fundos, você não vai avaliar muito essa avaliação de 0 a 5. Isso aqui é para fazer uma avaliação só para você ter uma ideia de se esse fundo aqui ele é bom, assim, tem características que te agrada ou se tem características que te desagrada. Normalmente isso aqui chega próximo de 3, ele vai ter características aí que não são tão agradáveis. Então, quando nós avaliamos aqui, é uma característica muito subjetiva de cada um, né? Por exemplo, a liquidez. A liquidez vai depender do tanto que a pessoa investe. Normalmente, para investidores que vão estar investindo 100, 200 reais, a liquidez não vai ser um fator tão impactante. O beta vai dizer para a gente se aquele fundo imobiliário, ou até mesmo ações, né? O beta também serve para análise das ações, vai dizer se ela tem mais chance de oscilar o preço da ação, ou do preço da cota, né, do fundo, ou ela oscila menos, né? Daí então você teria uma menor oscilação do preço da sua cota. Se você quer um fundo que ele não oscile tanto, ele seja mais conservador no aspecto de volatilidade, de oscilação do preço da ação, você vai escolher betas aqui, né, fundos com beta abaixo de 1. Se você quiser fundos com um beta mais agressivo, que ele tenha chance de crescer mais do que o mercado, você vai escolher fundos com beta maior do que 1. Daí a lógica disso daqui é para isso. Porque se você constrói uma carteira com um beta que não é adequado para você, você sempre vai ficar frustrado. Se você quer que sua carteira oscile mais e você escolher um beta menor que 1, sempre você vai ver aí o mercado crescendo mais do que a sua carteira. Vai ser bem natural. Agora, se você quer ter mais dividendos, está observando essas características de dividendo e não quer que o preço da sua cotação oscile tanto, daí você vai escolher betas aqui que sejam valores menores do que 1. Então é para isso que vai servir essa análise do beta. Essas duas primeiras aqui, elas são bem relacionadas com uma parte de estrutura do seu investimento aí, né? Não é tanto do fundo em si. Agora daqui para baixo nós começamos algumas avaliações que são bem subjetivas, né? São avaliações mais qualitativas. Essas avaliações que são mais qualitativas, elas vão vir até aqui.
ou seja, do 3 até o 12, são avaliações, por exemplo, predominância do empreendimento. O momento econômico, você acha que ele favorece ou desfavorece esse modelo, né, do fundo imobiliário? A localização, e se ela condiz com a utilidade do imóvel, né? Daí aqui você vai avaliar ali se é um fundo tijolo, de lajes corporativas, shopping, eles estão numa localidade que tem muito acesso, próximo de locais que tenha muita movimentação durante o dia, durante a noite, finais de semanas. Daí então você vai estar observando isso. De logísticas, né? Você vai estar observando aí se ele está próximo de saídas, né, bem movimentadas aí para fazer a entrega com maior facilidade, está bem localizado nessas regiões que são próximas aí, né, de rodovias. Daí você vai estar observando mais isso. Vacância dos imóveis, né, para ver se essa ausência aí dos inquilinos vai comprometer a sua rentabilidade, né? Daí vai depender também se está relacionado com shoppings ou logística, né? Aqui você vai olhar a inadimplência dos inquilinos, que talvez ele não tenha uma vacância muito alta, mas ele tem muita inadimplência. Daí é uma característica muito ruim, né, para gente. Andamento das obras, se tiver obras, né, para ver se não está sendo nenhuma foi embargada, se elas estão dentro do prazo. Daí você vai observar isso. Também tem a relação de contratos do FI por faixa de vencimento, é muito importante isso. Daí, no caso aqui, é interessante que seja acima de 3 anos ou contratos atípicos, né? Aqueles contratos que, por exemplo, o fundo imobiliário construiu a estrutura para o seu inquilino, né? Daí tem um contrato com maior quantidade de tempo aí, né? Que o locatário vai ter essa renda. Quando ocorrem as revisionais, né, e como foram as anteriores, principais cláusulas contratuais, né, e os laudos de avaliação dos imóveis, quais são os meses de reajuste do imóvel, qual indexador. Isso aqui é muito importante, né, porque se o indexador estiver mais próximo aí do IGPM, é melhor, porque o IGPM valoriza mais, né, ele cresce numa velocidade maior do que o IPCA. Então é bom você estar observando isso, porque você sabe como que vai ocorrer esse crescimento futuro aí das atualizações. Também temos as taxas de administração e gestão, né? Daí você vai ter que observar, é o que está escrito aqui, você vai ter que observar se o seu fundo ele tem características, por exemplo, de ser ativo. Gestão ativa, normalmente ele vai ser um pouco mais caro. Se ele vai ser híbrido, fundos tipo híbridos, eles também têm uma gestão e uma administração mais alta, mais cara. Se eles forem de renda passiva, eles tendem a ser ali próximo de 0,3, porque eles não têm tanto necessidade de tanta pessoa para trabalhar ali e procurar novos empreendimentos. Aqui já entra as características mais quantitativas, não qualitativas iguais de cima. Lembrando que alguns desses que estão zero aqui, você não vai colocar avaliação, porque não está considerando aspecto avaliativo. Isso daí entra, por exemplo, no preço da cota. O preço da cota não é um aspecto avaliativo, né? Porque, beleza, ela está crescendo aqui o preço da cota, mas as características de baixo aqui vão estar mostrando se o preço da cota tende a crescer mesmo ou não. Então, seria um dado meio redundante, porque a gente vai estar buscando fundos que tenham maior propensão futura de dar retorno bom para a gente. E o preço da cota crescer hoje não significa que nos próximos anos vai continuar dando uma rentabilidade bacana para a gente esse fundo, né? Então tem que estar observando isso. Daí aqui para baixo vão ter várias características de os que tem esses números, né? Você não precisa preencher, que ele já calcula sozinho. O valor patrimonial por ação, essas características todas, a gente vai estar utilizando esses dados daqui de baixo, tá? Por exemplo, aqui, ó, ele vai informar para a gente algumas características. Você amplia aqui, porque ele talvez não vai estar mostrando tudo, tá? Dependendo de onde que baixou. Tá vendo que ele vai aparecendo mais coisas aqui, ó? Ele vai tendo várias características aqui, né? Como eu coloquei lá no Google Docs, talvez ele não mostre todas. Então isso aqui você pode abaixar todas esses valores aqui. Foi até o tem que ir até o 16, tá vendo? Daí aqui
quando você for observar, tem um número da questão que você acha dentro dessa análise que você vai fazer, né? Você começaria fazendo aqui na parte superior, você vai entrar nos relatórios gerenciais, né, o relatório de desempenho mensal. Dentro desse relatório, você vai encontrar essas características faladas inferiormente. Para você entrar e achar esse relatório, você vai clicar nesse link, né, da CVM. Daí ele abre aqui para você o link da CVM. Daí você vai vir aqui e seguir esses passos, né? Procure o CNPJ do fundo imobiliário, acesse o link do fundo imobiliário, clique na parte escrita aqui para acessar os documentos dos fundos imobiliários. Daí nesta aba aparecerão todos os documentos dos fundos, né? Lembrando que a gente vai fazer aqui para o ano de 2020, mas depois a gente tem que fazer para os anos anteriores, né, do fundo. Nesse sentido, vamos começar essa procura aqui para preencher, né, as nossas características. Nós primeiramente vamos clicar no link para abrir aonde que nós vamos baixar. Segundo, você vai vir aqui, ó, e clicar nesse link do FIs aqui. É onde nós vamos encontrar ali o CNPJ da empresa. Você clica aqui e coloca o fundo ali em cima. Na hora que você clicar no fundo, né, você vem aqui na parte inferior e acha o CNPJ dele. Aperta Ctrl C, vai para a aba lá, vou fechar essa daqui, porque a gente não vai precisar. Vem aqui, coloca o número do seu fundo, digita esse númerozinho igual tá ali e aperta continuar. Agora você vai clicar aqui e você clica aqui, que é onde vai estar consulta de todos os documentos deles, né? A partir de 2016. Perfeito. O que a gente está procurando ali vai ser o último informe gerencial da empresa, né? Então você pode observar que aqui tem vários tipos, né? Tem os comunicados que considerados fatos relevantes da empresa, rendimentos e amortizações que ele está pagando, informes mensais e trimestrais, isso nós vamos estar trabalhando daqui a pouco. E aqui você vai seguindo, você vai ter aqui, ó, o último informe gerencial. Ou seja, isso aqui é o correspondente a 7/8/2020, né? A data de entrega. A data de referência é do dia 31/7/2020. Ou seja, do mês 7 a referência desse daqui, né? Você vem aqui na parte de abrir, né? E ele vai abrir uma nova aba para você. E vai estar escrito aqui, né? Vinci Logística, relatório de desempenho mensal de julho de 2020. Aí agora você vai procurar todas aquelas características, né? Você pode observar aqui que no início ele fala o valor de mercado da cota desse mês. Ele vem aqui e fala quanto que vai ser a taxa de administração, né? De acordo com o que for aumentando. Nesse fundo especial, ele vai diminuindo a taxa de administração no que exceder aqueles valores, né? Você tem a taxa de performance do fundo. Então aqui a gente já tem várias informações que era interessante para a gente, né? Nós temos aqui número de cotistas e quantidade de cotas, né? Ou seja, esse fundo está diluído em quantas cotas? Em 7 milhões de cotas, né? Daí, então isso aqui a gente vai pegar lá e começar a preencher. Aqui, como a gente já tem uma ideia boa, a gente já sabe que vai precisar do valor da cota desse mês, né? Que é o último mês aqui considerado. Então vamos lá, preencher algumas já. Nós temos aqui. Se quiser, pode vir preenchendo de acordo com esses resultados, né? É interessante ler o comentário do gestor, porque ele vai estar falando das expectativas do setor que o fundo está atuando. Então é bem interessante estar lendo isso aí sempre, né? E também para você saber as principais características que ele está observando no mercado. Deve melhorar a sua análise também, até para analisar outros fundos de investimento. Porque cada gestor vai falar alguma característica puxando sardinha para sua área. Então você depois cria um senso mais crítico sobre o todo. Daí, então, aqui nós temos, né, verificar a característica de inadimplência do período, some os dividendos por cota dos últimos 12 meses, verifique a quantidade diária de negociação, né, para saber a liquidez do fundo. Vamos olhar lá, esse aí vai ser o primeiro tópico, né? Quantidade de negociação diária, né? Ó, liquidez média diária.
No mês de junho, o fundo apresentou uma liquidez média diária de 7,5 milhões, a maior desde seu IPO, né? Ou seja, 7,5 milhões é o tanto de negociação em reais que ele está tendo durante um dia. Isso aí em média, né? Agora, se você observar, se você está investindo 100 reais, você consegue entrar e sair dessa negociação a qualquer momento do dia, né? Porque 7 milhões é muito acima do seu capital que está investindo. Se você for investir aqui 9 milhões de reais nesse fundo, você já teria um problema, né? Porque, por exemplo, se você coloca aqui 7 milhões de reais, 7,5 milhões é o tanto que ele negocia num dia inteiro. Se você tem 9 milhões e coloca, por exemplo, para vender esses 9 milhões num dia só, você não vai conseguir talvez vender, você vai jogar o mercado lá embaixo, porque daí você tem uma quantidade muito grande de negociação, certo? Isso aqui são negociações em reais, certo? A liquidez diária dela. Então, beleza. A liquidez diária dela aqui tá de 7,5 milhões. As anteriores aqui você não precisa estar observando tanto. O que mais vai impactar vai ser esses valores aqui, dado que eles também são valores em média. Então você não vai ter tanto problema. Aqui, como vamos considerar aqui uma nota 5, vamos considerar que eu já estaria querendo investir aí 100, 200 reais por mês, 500 reais por mês nesse fundo. Então, para mim, não tem problema investir nesse fundo aqui, porque ele tem muita volatilidade de negócio, né? Ele tem muita liquidez. Agora vamos fazer uma análise do beta dele, né? Daí você tem que entrar nessa planilhinha aqui, ó. Vamos entrar na planilha. Essa planilha aqui, ela quando baixa, ela dá alguns problemas, certo? Então você é melhor utilizar aqui mesmo. Você vem aqui e digita o nome do seu fundo. Opa, aqui não. Pera aí. O nome do nosso fundo vai ser esse daqui. Vai ser... Você pode ver que ele atualiza aqui, né? Todos os dados do fundo até um certo tempo agora. E quando você coloca aqui, ele vai fazer a comparação com o BOVA11, né? Que é o BOVA11 é a carteira que replica o mercado, né? Que é o índice Bovespa. E nesse sentido, ele está dando 0,34, ou seja, a variação desse ativo aqui é muito pouquinha, né? Isso aí dá para nós verificarmos aqui no gráfico. Olha só, quando o mercado em azul, ou seja, o índice Bovespa, né? Aqui dado pelo BOVA11, ele caiu pouquinho, né? E logo já se reajustou e continuou. Ele não teve uma oscilação tão grande. Ou seja, ele está falando exatamente isso, né? Que o tanto que o mercado cair, ele vai cair menos. E o tanto que o mercado subir, ele também vai subir menos. Daí, considerando essas características, né? Se você quer um fundo mais agressivo, esse fundo não seria tão interessante. Porque esse daqui ele vai normalmente ter um crescimento ou uma queda menor do que o índice. Agora, se você está querendo observar aí dividendos e não quer ter tanta oscilação no preço de mercado desse ativo, igual nós observamos aqui, ele começou no patamar, na hora que ele chegou nesse patamar ele continuou mais ou menos estável ali, né? Então ele vai variar somente com pouca oscilação, ele não vai ter tanta oscilação. Agora, se você está querendo focar em dividendos dos fundos, esse daqui é um fundo bacana para você estar entrando, né? Observando essa característica do beta, né? Não a análise completa. Agora, nesse sentido aqui, você tem que se você quer uma carteira que oscile mais para ter mais chance de crescer e valorizar cada vez mais, é melhor você estar observando outro fundo, porque esse aqui não vai te dar tanta rentabilidade. Então, observando aqui, nós temos um beta de 0,34. 0,34, né? Vamos supor que a gente queira um beta estável, a gente não queira um beta que oscile muito. Então, beleza, esse daqui pra gente tá ok, né? Vai ser 5. Daí você pode observar, né, que esse 5 aqui é subjetivo. Esse 5 daqui também é subjetivo, né? Vai da sua avaliação. Agora, quando você for comparar dois fundos, vamos supor que esse está 0,34 e o outro está 0,12.
os dois vão estar com 5, se você considera um beta baixo bom para você. Então, nesse sentido, você vai ter que depois escolher, né? Ah, esse tem um beta baixo, mas o outro tem um beta mais baixo ainda. Então, oscila menos, eu vou querer aquele. Daí você faz a comparação dos dois fundos, que daí vai ser o que a gente vai fazer na próxima semana, né? Agora, né, vamos observar outras características. Vamos descer lá para ver o que mais que a gente pode encontrar dentro do relatório gerencial. Olha só, dentro do relatório gerencial, nós ainda podemos encontrar tem outras características que a gente encontrou lá na capa dele, né? Vamos observar aqui, fechar esse que a gente já pegou e observar aqui o final. A gente predominância do empreendimento, ainda não, localização e se ele condiz com as utilidades do imóvel, vacância do imóvel. Aqui no início a gente não tem essas características, né? Nós temos aqui taxa de administração, por exemplo, né? Taxa de administração tem uma parte aqui que fala, ó, taxa de administração e gestão. Beleza, taxa de administração e gestão vai ser isso daqui até 500 mil, certo? Até 500 mil. É interessante você construir isso daqui escrevendo, tá? Por quê? Isso aqui é uma análise qualitativa. Se você encontrar outro fundo, você tem que saber o que essa análise informou para você saber comparar os dois fundos. Então isso aqui vai facilitar muito. O outro é 0,85 de 500 a 1 bilhão. 0,85. Eu vou colocar 1 bi, que é o que passar do anterior aqui, né? E chegar até 1 bi. E aqui nós vamos colocar o último, né, que é 0,75, que é o que passar de 1 bi, né, sobre o valor que exceder a 1 bi. Beleza, a gente sabe que passar de 1 bi vai ser esse valor. Nós temos, também não precisamos pegar os dados dos outros anos, porque isso daqui é o que representa o que vai acontecer daqui para frente, certo? Então isso daqui é sobre o valor de mercado do fundo, certo? Se o valor de mercado do fundo for até 500 milhões, ele vai ser esse valor. Se for isso, até esse valor. Se for esse, vai ter este valor. Daí então, se a gente for observar o valor de mercado do fundo, é você pegar esse valor e multiplicar pela quantidade de cotas. Daí você vai saber o quanto que está sendo cobrado, se já está começando a diminuir ou não. Daí nós temos também a taxa de performance. A taxa de performance sempre é o que exceder, né? Então aí a gente vai estar observando aqui, ó, taxa de performance. Vamos ver aqui. Vamos colocar para ele aqui, localização. Não coloquei a taxa de performance, então vamos colocar a taxa de performance junto desse daqui, tá, gente? Daí a gente vai avaliar a taxa de administração e a taxa de performance para procurar ver se está uma taxa bacana. Então aqui, vamos colocar Ctrl V, ele é 20% no que exceder o que, né? Se ele passar o IPCA, dado pelo IBGE, o IPCA em si, ele não é tão bom, né? Ele vai estar aí numa projeção para os próximos anos de 3, 3,5, alguma coisa do sentido. Só que o que é interessante nele é acrescido de um spread de 6%. É só você somar 6% a esse valor aqui. Ou seja, esse resultado que ele está considerando aqui, ele está considerando uma taxa de performance de 20% no que exceder o IPCA mais 6%. Se o IPCA ficar ali em 3%, ele vai cobrar uma taxa de performance de 20% no que exceder uma rentabilidade de 9% aqui, né? Então, nesse sentido, se você encontrar, por exemplo, um outro fundo que cobre mais ou menos semelhante a esse daqui, e a taxa que ele cobra é sobre IPCA mais 7%, esse outro fundo já está melhor, né?
Se for, por exemplo, um dos índices Ambima que ele coloca aqui, mais 3%, aí você vai ter que comparar. O IPCA ele está dando normalmente maior, e se espera no futuro um IPCA maior do que esse índice Ambima, ou espera-se um IPCA menor. Daí você tem que fazer essa análise dos dois fundos para você saber qual que te propiciaria um maior crescimento, porque eles vão buscar bater essa meta aqui. Esse é o objetivo do fundo, porque daí eles ganham uma rentabilidade sobre o que passar. Então é sempre interessante estar observando isso. E também se a taxa deles aqui, né, não estão muito alta em comparação com o que ele está buscando. Beleza. O valor da cota, né? O valor da cota nós temos aqui, ó, vai ser 118,55 nesse período. Quantidade de cotas, ó, quantidade de cotas nós temos aqui, que vai ser 7 milhões e 38. Daí agora vocês podem observar que vai ficando bem simples, né? Porque os resultados aqui é o que a gente simplesmente tem que colocar mesmo, né? Então vamos lá. Aqui vai ter mais alguma coisa de dados? Não, né? Porque a gente já viu isso. Olha que bacana. O tipo que ele é. O foco de atuação é gestão ativa. Logo, ele vai ter que cobrar uma taxa um pouco maior, porque ele tem uma gestão ativa. E ele é do segmento de atuação de logística. Então, essa parte logística que ele fala, que muito possivelmente ele vai estar ali trabalhando com galpões, né? O foco principal do empreendimento é focado em galpões logísticos. Daí então aqui nós já vimos, né, número de investidores, pré-pagamento parcial, né, dos investimentos que ele fez. Isso aqui mostra uma característica boa, mostra que o fundo imobiliário ele está fazendo novas aquisições aí de outros imóveis, né? Daí o comentário do gestor, é muito bacana você estar lendo essa parte aqui, porque ele vai falar se, por exemplo, a pandemia tem chance de impactar mais ou menos, né? Isso daí vai informar para você como você vai avaliar aquelas outras características que são subjetivas, né? Porque daí se você for mostrar, ó, com 53% de sua receita expostas a locatários que praticam atividades de e-commerce, 14% alimentício e bebida, 5% do setor materiais hospitalares. Daí, se você observar, 53% dos locatários são e-commerce. Então, isso aqui tem um risco muito pequeno, porque o e-commerce ele foi aumentar, né? Então, isso daqui na pandemia tende a não ser tão prejudicado. Daí 14% alimentos e bebida, que é outro setor também que não foi tão impactado. Ele, na realidade, ele teve um aumento de consumo aí e agora está até aumentando os valores do alimento e bebidas, né? Então é bem interessante. O setor de materiais hospitalares, ele pode ter um maior problema aí nessa pandemia, né? Daí fica um pouco mais de incerteza, mas ele representa muito pouco dentro do nosso portfólio aí do fundo. Ainda 46% da carteira exposta em contratos atípicos. Cara, esse aqui tem uma característica muito boa, né, desses contratos atípicos, porque esse aqui, nesse fundo especial, eles vão ser contratos que eles compram aquele galpão da empresa e depois loca para ela mesmo, deixando aí uma quantidade de tempo bacana de margem com os seus inquilinos. Daí falando que está estável, né, a receita desde o início da pandemia, com 100% ocupados, né, olha só, isso aqui é uma característica muito boa. Então, se ele está 100% ocupado, nós podemos concluir que a vacância dele vai ser zero, né? Então, a gente já pode colocar aqui, ó, a vacância dele vai ser 0%, porque ele está 100% ocupado. A vacância sempre vai ser o que falta para completar aquele 100%. Se já é 100%, aqui vai ser zero, né? Ou seja, se ele tivesse 90% ocupado, daí então faltaria 10% para completar os 100%, né? Daí então seria 10% de vacância. Nesse caso aqui está 100% ocupado. Isso é outra característica que é interessante, né? Porque o fundo de galpões logísticos, ele tem uma característica boa e ruim ao mesmo tempo. Porque quando sai o inquilino, ele dá uma margem maior, né, de falta aí da sua receita. Não é igual um de shoppings.
Porém, se você observar que ele tem maioria do seu tempo, 100% dos seus imóveis ocupado, ele consegue uma receita quase que máxima em todo o período aí, né? O fundo recuperou parte de recebidos atrasados, né, referentes locatários desses imóveis. Entretanto, um dos inquilinos desse imóvel solicitou a postergação do pagamento, aí eu já começo a mostrar alguns resultados, né, de inadimplência. A inadimplência líquida do mês foi de 0,4%, né? Daí nós podemos observar aqui, ó, a inadimplência nos últimos meses. Você nunca vai olhar só o último, tá? Você tem que olhar aí uma característica dos últimos meses. A inadimplência nesses últimos meses, ela foi aqui de 1,8, 2, 1,3, 3. Daí aqui diminuiu, né, porque ele deve ter os inquilinos que atrasaram aqui pagaram, né, o que estava atrasado e pagou do mês, por isso que deu negativo. Daí aqui você pode olhar outras características aqui, ó, e aqui estabilizou em agosto. Então, se você for observar, está tendendo a uma normalização, né, uma normalização bem bacana. Daí então, se você for observar aqui, ele está com um valor aproximadamente de 1%, né, a 0,5% que aqui abaixou, né? Vamos colocar lá inadimplência dos inquilinos de 0,5%, né? 0,5%. Lembrando que isso daqui não vai ser igual a 50%, tá? É 0,5%. Não é 0,5% que corresponde a 50%, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então a gente colocou uma média para esses meses aqui de inadimplência de 0,5. Lembrando, né, que aqui tem os diferimentos, né, que eles tiveram, e os diferimentos recuperados. Eles têm uma quantidade de diferimentos recuperados relativamente alta aqui. Então ele consegue aí recuperar bastante valor que ele perdeu nesses últimos períodos. E realmente mostra que o inquilino está querendo pagar mesmo, né? Não está tendo nenhum problema. Daqui vai falar das performances do fundo, né? O resultado do fundo foi desse tamanho, o equivalente de tantos resultados por cota. Lembrando que esse aqui é o resultado do fundo, tá? Isso daqui é o resultado geral. Ele não está considerando aí o lucro líquido, né? Você tem que considerar isso daí também. Se você for olhar aqui, é o resultado total. Daí agora na hora que você olha aqui, rendimentos a serem distribuídos, daí tem um valor maior. Daí, então tem que tomar cuidado com essa observaçãozinha, né? Os resultados dos imóveis, né, totalizaram R$5.000, que dá o equivalente de 0,73 centavos por cota. Isso daí é uma característica bem razoável, né? As despesas financeiras foram de menos 1 milhão, né? O equivalente a 23 centavos por cota, mas daí ele vai vir falando aqui que esses resultados aqui, eles estão meio alto por causa do pré-pagamento aí, né, do certificado de recebível imobiliário que eles fizeram para aquisição dos novos galpões logísticos dele. Isso daí é normal nesse período. Daí então, o resultado dos imóveis que eles tiveram aí nesse mês de julho, o acumulado de 2020, né? O acumulado de 2020 aí, média por cota vai ser 0,75 centavos. Daí então isso aqui é só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Aqui nós temos o histórico de distribuição por cota. Aqui tem uma característica que não é tão interessante, porque você pode observar que ele veio com 71 centavos pagando fixo aqui, que deveria ser, que está no contrato do fundo, né, que até o ano de 2019 inteiro ele estaria com um pagamento estável. Isso daí eu não acho tão interessante, né, porque ele pode acabar comprometendo o caixa da empresa. Em vez dele prometer essa estabilidade, é melhor ele reinvestir, né? Mas daí você pode observar que ele cai no período futuro, que é o normal de acontecer, porque esse fundo aqui ele é relativamente novo. Daí então ele caiu em 0,63 centavos e daí ele estabilizou aqui em próximo de 0,60 centavos, né? Teve um período mais ruimzinho aqui do fundo, mas a média dele aqui vai estar em torno de 0,60 centavos. Se a gente for observar aqui, nós temos uma estimativa de rendimentos para os próximos períodos, que vai estar
em torno de 0,60 centavos para 0,62. Então a gente pode observar aqui que o dividendo pago por ele tem uma estimativa de ser para esse ano de 0,60 centavos. Observando isso e considerando aqui os últimos 12 meses, nós poderemos então considerar os dividendos, que é dividendos pagos por cota, de 0,60 centavos vezes 12. É o tanto que eles estão considerando que vai ser para esses próximos meses. Então, esse valor anualizado aqui, nós temos 0,7,2, né? Quando nós pegamos isso aqui anual, isso daqui vai ser o dividendo anual dele, né? O dividend yield. O dividend yield dele vai ser de, se a gente passar aqui para porcentagem, vai ser de 6%. Ou seja, é um fundo que está dando uma rentabilidade razoável, né? Quando a gente vai observar 6,1%. Ele é um fundo que está dando um dividendo razoável em cima de R$118. Hoje ele está um pouquinho mais caro, acho que ele está em 120 alguma coisa. Mas aí a gente já está para ter uma ideia do que está acontecendo nesse período. Isso daqui é bom porque dá para comparar, né, os anos anteriores, nós também vamos pegar e ver como que o dividendo está saindo nesses anos com os anos anteriores. Os anos anteriores nós vamos pegar da mesma forma. Nós só vamos lá pegar o resultado de dezembro aí de 2019, né, para achar esse relatório gerencial, dezembro de 2019, de dezembro de 2018 e fazer a observação de cada um desses parâmetros aqui. Então, vamos continuar. Aqui nós temos os resultados, né? Rentabilidade bruta de cada um deles. Aqui sempre vai mostrar isso, todos eles. Mostrar se eles estão tendo uma rentabilidade acima do IFIX e acima do Ibovespa. Para mostrar se o rendimento do fundo está bacana. É legal, tá dando uma olhada nessa parte. Aqui tem o gráfico mostrando o resultado daquelas comparações lá, né? A quantidade de negociações, né, que veio crescendo bacana aí. Isso aí também está relacionado com a baixa, né, da taxa Selic, que sempre foi abaixando mesmo nesse período de pandemia para estar incentivando aí a economia, né, e acaba que os investidores vão progredindo aí e entrando em renda variável. E normalmente o fundo imobiliário ele é um dos primeiros a estarem aí na renda variável. A carteira do fundo, né, agora ele vai mostrar como que ele está trabalhando o patrimônio dele, né, como que ele está expondo aí os riscos e o quanto que ele está deixando guardado nas suas reservas. Daí nós temos o patrimônio líquido do fundo, ao final de julho era de 794 milhões, ou seja, aqui nós temos já o patrimônio líquido do fundo, né, 794 milhões. Normalmente pode não aparecer nessa parte, daí a gente vai baixar isso nos informes trimestrais, mostrar que dá para pegar lá também. 974 mil milhões, né? E nós temos aqui 974 milhões, o patrimônio líquido do fundo. As participações e ativos imobiliários, né, são de 775 milhões, ou seja, ele não tem todo esse ativo aqui de patrimônio líquido, tudo investido. Ele tem uma parte que é de reserva ali para o fundo, para ele ter liquidez de negociação ali, pagar suas despesas, né, normal de todo fundo ter. E daí agora ele vai fazer uma explicação, né, de todos os valores. Aqui, em resumo, é assim: ele tem esse tanto em 751 milhões, que é tudo aplicável em imóveis, são os valores se eles forem vender esses imóveis hoje. Daí, normalmente isso aqui é uma aproximação, né? Eles fazem uma avaliação, eles contratam uma empresa para avaliar o imóvel e eles depois divulgam esse valor aí, né? Depois nós temos esse valor aqui que eles têm em aplicações, 315 milhões. Em seguida, ele tem obrigações com imóveis, né, de 65 milhões. Daqui nós temos outros 7,6 milhões, que daí pode ser algumas despesas administrativas. Daí aqui, e esse valor de 200 bilhões aqui vão ser outras contas. Daí, se você observar, dá 794 o resultado final,
seria o que ele tem realmente de patrimônio, né? Que vai ser essa despesa, o dinheiro dos imóveis e os resultados finais aí. Então esse resultado que ele tem aqui de aplicações pode-se considerar que não é totalmente do imóvel, né? Eles estão aplicando, mas eles têm outros gastos futuros aí. Aqui nós temos a receita média de aluguéis, né, do fundo imobiliário. Isso daqui é bem bacana para a gente. Você pode observar como que está em roxo aqui o mercado em geral e em azul quanto que está a receita média de aluguel por metro quadrado. Ou seja, isso aqui é uma forma de você ver se essa receita por metro quadrado está melhor do que o mercado ou pior. Nesse sentido, né, é normal que no período de pandemia a receita média do mercado caia. Como esse daqui é um fundo de galpões logísticos, a empresa tem um contrato, né, de vários anos aí, e normalmente são empresas bem grandes, né, que daí uma empresa para precisar de um galpão logístico, ela não vai ser uma empresa pequena. E por isso que deve ser uma justificativa plausível para ele ter mantido sempre a receita média por metro quadrado aí de bem estável. Aqui nós temos a taxa de ocupação média, daí é a mesma coisa, né? Eles têm um contrato com os galpões logísticos e essas empresas elas não vão estar aí saindo por qualquer coisa, né? Por serem empresas muito grandes. Nesse sentido, nós observamos aí que elas mantiveram, né, 100%, sendo que o mercado teve uma queda muito grande, acentuando aí no período de janeiro a março de 2020. Então mostra que é um fundo relativamente estável, né, a esse período de pandemia em específico. Porém, a inadimplência, né, líquida média do fundo, ele oscilou bastante, mas você pode observar que a inadimplência só ocorreu no período da pandemia, né? Não foi um caso que ela já vinha ocorrendo anteriormente. Isso daqui é ótimo para a gente analisar e avaliar aquela inadimplência que nós observamos lá, que nós colocamos, a taxa de ocupação média, que 100%, receita média deles. Então, na hora que a gente for avaliar lá, a gente tem que saber todas essas características, porque isso daqui que vai permitir nós estarmos observando se aquele valor que deu lá de inadimplência, se ele é um fato recorrente ou é uma característica somente desse problema da pandemia, né? Daí, beleza. A gente já viu que é um fato bem pontual da pandemia. Aqui agora uma parte muito importante. Nós observamos aqui qual que é a quantidade de tempo que falta para vencer os contratos, né, de aluguéis. Nós observarmos aqui, ele vai informar para a gente que o prazo médio remanescente dos contratos são de 4 anos. Ou seja, em média, vai vencer os contratos todos em 4 anos, ou seja, os contratos vencem para mais de 3 anos. Então, nós podemos considerar, na parte de contratos, quando vence os contratos, que vai estar aqui, ó, quando ocorrerão as revisionais, principais meses de reajuste do imóvel, indexador. Isso, vamos colocar aqui 4,4 anos que vai demorar para vencer. Isso aqui é muito interessante, porque isso aqui dá, quanto mais tempo demorar para vencer, mais isso daqui vai te dar um conforto. Porque se vence só daqui 30 anos, por exemplo, você vai ter 30 anos que aquele imóvel vai continuar ali dando aqueles retornos. Ele pode ter as revisionais vindo negativas, que não são casos bons, né? Mas os contratos vencem daqui 4 anos. Isso daí dá um conforto para você estar dentro daquele fundo imobiliário. Aí nós temos os contratos, né? Como que esses contratos vão ser trabalhados? Os meses de renovação e o índice de ajuste. Esse mês de renovação aqui, ele não tem tanto impacto, certo? Porque assim, vai ter que ter um mês mesmo. Então você só sabe qual que é o mês mais crítico para renovação dos impactos, que vai ser aqui no caso de abril. Agora o que faz mais impacto vai ser essa característica aqui, ó, observar como que os aluguéis são reajustados. É interessante que a maioria deles sejam reajustados pelo IGPM, porque o IGPM normalmente ele é um bocado maior do que o IPCA. Então, se a gente observar aqui, nós temos o IGPM, né? Aqui, ó, esse daí vai ser essa parte aqui, né? IGPM vai ser 11% da receita deles vão ser dada pelo IGPM
e outra parte dada pelo IPCA. Daí, nesse sentido, é interessante você colocar aqui, assim, beleza, ele tem o IGPM igual a 11% aí, que é pequeno, é interessante que seja pelo menos mais da metade dos imóveis. Aqui a gente coloca aqui um 4 para avaliar, que é uma característica bem subjetiva. Esse daqui não precisa ter dos anos anteriores, tá? Ou se você quiser colocar só para você ter uma ideia do que está acontecendo é legal, mas o que vai impactar o futuro vai ser essa característica aqui. O que vai impactar mais, né? Porque os contratos vão ter 4 anos aí para vencer. Então 4 anos vão ser 4 anos de reajuste pelo IGPM e pelo IPCA, satisfazendo essa regra, sendo que 89% dos imóveis vão ser reajustados pelo IPCA. Isso não é uma característica tão boa. Daí, essa parte aqui é bem boa para a gente analisar. O tempo de aviso prévio, o tipo da multa, se eles saírem, o valor da garantia e o tipo da garantia. Isso aqui tudo vai dar para a gente uma ideia de como que o fundo trabalha e qual que é a segurança dele. Observem bem, 79% dos contratos eles têm um tempo de 6 meses de aviso prévio para depois saírem. O tipo da multa, 46% dos contratos, se saírem daquele imóvel, eles têm que pagar todos os saldos remanescentes. Eles têm que pagar todos os aluguéis. 20% deles têm que pagar 6 aluguéis, ou seja, vão ter que pagar 6 meses adiantados. Isso daqui é muito interessante, né? Por quê? Vamos supor que você vai lá, rescindiu o contrato, deu um aviso, falou lá, ó, eu quero 6 meses para eu procurar outro lugar e estou saindo. Beleza, você tem 6 meses agora para procurar um inquilino para aquele seu galpão logístico. Só que tem um detalhe: quando essa empresa sair, ela vai pagar 6 meses, mesmo não tendo usado. Quase 50% dos inquilinos. Então, se ele conseguiu pegar uma pessoa para estar morando ali, para uma empresa, para estar naquele local, depois de 2 meses, ela vai ter 4 aluguéis de lucro. Isso daqui porque ela tem 6 meses de aluguel já pago. Então isso aqui traz um conforto para o fundo imobiliário muito grande, né? Aqui, se você for observar, né, 3 aluguéis também é um conforto razoável, né? Ou seja, se você for observar dentro dessas características, nós temos aí 40, 60, 80, quase 100%, né? Porque aqui é só 5%, né? 94,5% que tem que pagar ao menos aí 3 aluguéis, né? Ou seja, se eles saírem, eles têm que pagar 3 aluguéis, no mínimo. Isso daí dá um conforto muito bacana. Então a gente coloca lá essas características, né, das cláusulas contratuais. Saldo remanescente 46,7. Isso daqui é muito interessante para a gente ter uma noção, gente, muito boa do imóvel que a gente está alugando. E se você não faz isso com o seu fundo imobiliário, você fica meio à deriva, você não sabe o que está acontecendo nele, se tem segurança. Por exemplo, vamos supor que agora na pandemia, esses fundos imobiliários, todos eles falassem assim, não, a gente vai, ou quem está alugando, né, do fundo imobiliário, simplesmente rescindissem todos os contratos. Isso seria ruim para esse fundo? Não, não seria ruim, porque as empresas teriam que pagar até, a maioria delas teriam que pagar até 6 meses adiantados. Daí o fundo só teria que ter um manejo bom para procurar novos inquilinos ali, né? Novas empresas para estarem entrando dentro do seu aluguel. Quando coloca 4 aluguéis ou menos, normalmente isso aqui está relacionado com a proporção do quanto que falta para vencer lá os aluguéis e tudo mais, né? Quanto tempo de contrato que ainda falta. Por isso que alguns são dessa forma, mas a minoria. Valor da garantia, né? Isso daqui também é muito bom. Esse daqui é o tipo da multa. Tipo da multa. E aqui embaixo vamos colocar
Valor da garantia. 12 aluguéis, 67, né? Três aluguéis, 26%. E 6 aluguéis, 6,1%. Beleza, ó. Agora a gente tem uma ideia muito boa do que está acontecendo dentro do fundo, né? Se a gente for... Esse daqui também não precisa pegar dos anos anteriores, tá? Só que com esse daqui você tá para ter uma ideia muito boa do risco que você está correndo aí no futuro dentro desse fundo imobiliário. Ainda mais se você está apostando nos dividendos do fundo, né? Os dividendos estão bem garantidos aqui, né? Se parar, por exemplo, a empresa que tem 4 anos, ela rescindir o contrato, ela vai ter que pagar 46%. 46% das empresas vão ter que pagar todo o saldo remanescente de 4 anos. Então, por fundo imobiliário, na realidade, era muito bom, né, se ela fizesse isso. E daí ela arranjaria outro inquilino e teria esse saldo aí todo, e você ia receber uma bolada enorme de rentabilidade, né, de dividendo. Isso aqui é muito bacana, gente. Isso aqui agora vai mostrar o portfólio para quem que está alugando, né? Nós temos que 20% de toda a sua receita vem da Tokstok, né? Aluguel para Tokstok. 16% vem do grupo Magazine Luiza, 14% da Ambev, Privalha 12%, AGV Logística, né? 12%, Kremer 10%, Petlove fica sendo 4%, Ibecor Produtos de Beleza 3% e outros 10 locatários diversos, né? Que, sim, esse outros aqui, esses 10% daqui, né? O 5% é da Kremer e o Pet Lover é 4%. Ou seja, se você for ver, se a gente pegar aqui até essa parte aqui, que vai dar 30, 40, 50% de todo o nosso fundo imobiliário está alugado para empresas extremamente grandes e bem estruturadas, né? Não são empresas pequenas. Então, isso daí também mostra uma característica muito boa do fundo, que já mostra uma resiliência a esse tipo de problema da pandemia, né? Se a gente for observar aqui, só a Tokstok não vai ter as ações, que a gente não sabe como é que ela está acontecendo, mas Magazine Luiza e Ambev, elas estão conseguindo ter um desempenho razoável aí durante a pandemia, né? Aí, se a gente for observar, atípicos são 46% e típicos são 54%. Os setores, né, que eles estão trabalhando, e-commerce, igual eu falou anteriormente, é 53%. Isso daí tem uma característica muito boa nesse período de pandemia. Eles estão prioritariamente localizados nessa região, né, sendo 81% nesta e 19% mais ao sul. Aqui são os estados, né, que elas estão diversificadas. Aqui são os tipos dos galpões logísticos, né, cada um deles. Aqui vai ter a área bruta locável de cada um. Daí você vai ter que pesquisar. Se você quiser, você pode somar essas áreas e encontrar qual vai ser a área bruta locável do fundo imobiliário inteiro. Mas é melhor você colocar assim, ó, Ctrl F, ABL. E aqui vai sair, ó, tá vendo? Hoje ele tem 238 mil metros quadrados no portfólio. Então a área bruta locável aqui, a área bruta locada vai ser 238 mil. Ali em cima eu tinha colocado aqui a 900 milhões, né? 900 milhões, tá certo. Agora, se você observar, nós já temos vários fatores aqui que estão sendo bem escritos já, né? Você já tem uma ideia muito boa sobre eles. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, o preço sobre valor patrimonial. Não, esse valor é assim mesmo. Preço sobre valor patrimonial. Nessa época de R$118, o preço da ação estava menor do que o valor patrimonial da empresa.
Isso aqui era uma característica muito boa. Se a gente observar hoje, que está em 121, 125 eu acho, R$ 125, ela está ali em 0,9%. É isso, né? Tá. Valor patrimonial. Eu pego valor patrimonial por ação e divido por essa daqui. O valor patrimonial por ação está de 138, né? É um valor patrimonial bem alto. Então, mesmo assim, hoje ela ainda está com um PVP bem bacana para estar trabalhando. Vou voltar ali para 118, beleza. Aí agora a gente precisa achar o que? Receita imobiliária de locação, precisa achar o total mantido para necessidades de liquidez desse ano, predominância do empreendimento. Então, como a gente viu ali, a predominância do empreendimento são, se a gente observar aqui, eles vão ser praticamente para todas as empresas grandes, né? E vão ser galpões logísticos ou centros de distribuição, né? Desses daí. Então, eles todos vão estar dentro da área de logístico. Esse daqui não precisa colocar para os outros, que isso aí vai ser sempre o mesmo. Nesse caso daqui, desse período, a gente vê que é 5, né? Pelo menos na minha observação. O próximo é localização e se ela condiz com as utilidades do imóvel. Eu já entrei e analisei ali dentro de cada um daqueles imóveis anteriormente. Você vai entrar lá no Google Maps e observar se eles estão em regiões que é de fácil acesso à BR, às rodovias estaduais. E daí, nesse caso ali, todos eles estão contemplando isso, né? Se for shoppings e lares corporativos, você tem que observar se eles estão em regiões com fácil acesso, bem movimentadas, que são regiões que são localizadas em pontos estratégicos da cidade, que tem ou parques próximos, muitas movimentações, tipos de avenidas bem movimentadas da cidade, né? Isso daí dá para você observar tanto no Waze, tanto no Google, para você observar o tanto de movimentação que tem naquelas regiões, para shoppings em lajes corporativas. Daí você dá para ver regiões que pelo Google também dá para você observar a questão de pontos de ônibus também, para você ver se as pessoas conseguem chegar ali com facilidade de qualquer local da cidade. Andamento das obras. Nesse caso daqui não tem obra. Então aqui eu vou colocar 5 como padrão, sempre que não tiver obra. Porque nesse caso daqui, eles já compraram o empreendimento ali pronto. Daí eles só estão utilizando ele, né? E a gente já viu que tem um recurso para pagar todos esses resultados. A inadimplência, nesse caso daqui, não precisa estar olhando tanto para trás também, né? Inadimplência e vacância. Aqui é mais para a gente ter um ponto histórico. A gente viu que a inadimplência e a vacância dos imóveis, eles estão ali bem adequados, só pelo processo da pandemia, teve um processo de inadimplência dos inquilinos, mas o valor que foi deixado de pagar, ele tornou a ser pago aí nesses próximos meses. Então aqui a gente também coloca 5, né? Também por causa que as empresas que estão locando ali são empresas grandes. Relação de contratos do FI por faixa de vencimento, né? Ah, aqui eu pus errado, esse aqui é na parte de cima, tá? 4 anos. 4 anos é uma faixa muito boa, né? Porque dá um período aí bacana pra gente ter um conforto de não vencer os contratos rapidamente. Quando ocorrerão as revisionais, né? As revisionais estão ocorrendo, para a maioria delas, em abril, que nós tínhamos visto, né? Abril. E como esses empreendimentos aqui, eles são todos comprados recentemente, são novos, isso daqui vai entrar com uma característica 5, né? Agora, a gente ainda tem que pegar esses dois e este. Nós ainda temos que pegar esses dois e esse último aqui. Para fazer a aquisição desses, nós vamos passar para o próximo tópico. Nós já pegamos todas as características dadas por estes dois,
Aqui nós vamos agora observar essa característica do segundo tópico, que está na linha 46. Baixar os informes mensais, né? Daí para o ano de 2020 você vai baixar os últimos para os anos de 2019 e 2018 você baixa os de dezembro, porque daí você vai ter o resultado anterior. Também pode estar pegando os informes anuais deles. Para o ano de 2019 aqui, né? Aumentei. Para o ano de 2019 nós vamos estar pegando no mesmo lugar que a gente pegou esse. Eu vou fechar essa aba. Aqui a gente vai pegar para o ano de 2020, um relatório mensal último que teve em relação a esse mesmo mês, né, que é 31/7/2020. Relatório mensal desse mês. Que é o mensal. Só que esse mensal aqui foi do 7. Aqui, ó, relatório informe mensal, né? Esse é do 6. Aqui, ó, do 7 é este. Também tem a aba de filtros aqui. Se você colocar os filtros e pesquisar só por informes periódicos, daí vai aparecer somente informes mensais, informes trimestrais, resultados anuais, daí também fica um pouco mais fácil de pesquisar. Daí abrindo os informes mensais, aqui vão ter todas as características, é muito bacana. Se você observar, ó, o fundo é exclusivo? Não, qualquer um pode estar entrando. Investidores que ele está qualificado, investidores em gerais. Daí você pode reconferir aqueles dados seus também. Aqui você tem isso, CNPJ do fundo, você tem aqui quantas cotas tem emitidas até essa data, cotista possui vínculo familiar ou societário familiar? Não. Prazo de duração, ele é indeterminado. Encerramento do exercício social em dezembro, ou seja, quando ele fecha o balanço de todo o fundo, né? Não é que ele vai fechar nada dos fundos, é só que ele vai fazer o balanço de toda a rentabilidade do fundo, ou seja, vai ser em dezembro, né, no final do ano. A competência desse mês aqui é do mês 7 de 2020, né? É bacana a gente estar observando. Aqui tem os dados dele, né? Nome do administrador, a rua, onde que está, telefone para contato, várias características bem interessantes. Número de cotista, data de formação sobre detalhamento dos números de cotista, e aqui vai ter os resultados, né? Ó, patrimônio líquido. Patrimônio líquido aqui dá dando 193.900 e lá vai cacetada milhões, né? Se a gente for lá no patrimônio líquido que nós colocamos anteriormente, era, ó, 974. Ele arredondou para cima, né? Porque lá é 973, 9 tal, né? Que é 974 que ele colocou. Se quiser pegar aquele valor ali e colocar aqui, fica melhor para você fica um pouco mais confiável, né? Mas não muda não. Aqui está bem próximo de 4, né? Daí nós temos números de cotas emitidas, que é o mesmo resultado lá de cima, né? Vai ser esse valor aqui, 7 milhões. Valor patrimonial por cota, aqui no caso está dando R$ 112, o valor patrimonial por cota. R$ 112, valor patrimonial por cota. Valor patrimonial por ação por cota, nosso, está dando maior, né? Vamos fazer a conta aqui, né? Ah, porque talvez ele deve ter pegado outro valor, né? Mas pela lógica não, tem que ser esse. Vamos pegar o valor patrimônio líquido, colocar, fazer uma conta aqui, pagar uma célula dessa, igual a valor patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas, né? R$ 112. Vamos pegar então esse patrimônio líquido daqui e colocar ele no lugar desse, né? Que eu devo ter feito alguma coisa errada ali. Deu 112 agora. Daí aqui já aumentou, né? O preço sobre o valor patrimonial
modificou. Daí aqui então nós temos o valor patrimonial por cota do empreendimento, despesas com taxa de administração no patrimônio líquido no mês, isso aqui é só mensal, né? Daí você vai ter rentabilidade efetiva, daí nós temos o dividend yield do mês de referência, esse daqui é um dividend yield até razoável, bacana, 0,5%, né, por cento. Aí nós vamos pegar esse valor aqui, ó, vocês podem ver lá que está exatamente escrito esse resultado aqui. Você vem aqui, pega esse valor, que é o tanto que ele tem, e vai colocar no tanto que ele tem aqui de disponibilidade desse período. É o total para necessidades de liquidez. Você vem e coloca ele ali. Aí você vai vir e pegar agora. Não, aqui vai ser só isso, gente. Porque não vai pegar mais nada, não. Daí, o próximo que você precisa, você vai ter que pegar os informes trimestrais, certos? Aqui nós pegamos o informe mensal, pegamos esse valor. No informe trimestral, você vai ter que pegar esse valor aqui, que é a receita imobiliária da locação. Para pegar isso daqui, nos informes trimestrais, vou fechar esse daqui. Vou vir aqui em filtros e vou colocar informes periódicos. Informes periódicos. Vou lá, filtrar, que deve ficar um pouco mais fácil de pegar os últimos trimestrais, né? Informe trimestral, nós temos esse. Informe trimestral, o outro que nós temos é esse. Informe trimestral, qual que é o outro? Esse. Então vamos ter que pegar os 4 anteriores, tá? E o outro informe trimestral será informe mensal trimestral aqui. Este. Beleza. Agora nós vamos passar para cada um deles e analisar. O primeiro informe trimestral, né, que nós pegamos, ele é correspondente aqui no caso ao início do ano. No informe trimestral, aqui tem várias características muito interessantes também, gente. Aqui tem os imóveis e o quanto que esse imóvel representa da receita do fundo imobiliário e para que ele está alocado. Se é logístico, e-commerce, eletrodoméstico. Eletrodoméstico aqui a gente viu lá varejo, né? Daí tem várias coisas bem interessantes. Aqui nós temos bem mais detalhado, né? O tempo que vai levar para vencer os contratos deles. Qual que são os ajustes principais aqui, ó, dos contratos? É muito bacana. É bem interessante que nós temos os fundos imobiliários que eles investem. Vocês lembram que lá falou que ele pega o dinheiro que tá para pagar os imóveis futuros e investem em fundos imobiliários? Eles pegam aquele dinheiro que está parado na conta, colocam em fundo imobiliário para ir rentabilizando. Daí aqui, vamos pegar agora nessa parte, a parte de receitas de aluguéis das propriedades para investimento. Somente isso, sempre pegando da parte do financeiro. A gente vai vir só nessa parte aqui e somar todos os valores aqui. Isso aqui será igual a esse valor. Nós já temos esse, então nós vamos para o próximo. O próximo é do mês correspondente ao mês 1, né? Informe trimestral, o primeiro informe trimestral aí. Esse informe trimestral, que é do primeiro trimestre, deu esse tanto. A gente vem aqui e coloca mais, Ctrl V. Agora nós vamos para o próximo informe trimestral, que é esse daqui, que é o 4 de 2019. É o quarto do ano passado. O valor que ele teve foi esse de receita. Isso daqui é interessante, porque nos próximos aqui você não precisa pegar mais, né? Porque você já está colocando na ordem, colocando esse valor do primeiro aqui. É o valor do segundo trimestre, primeiro trimestre de 2020, quarto trimestre de 2020, 2019, mais o último trimestre, né? Que a gente vai pegar, que são os 4 últimos. E vai ser... O último aqui vai ser o terceiro trimestre de 2019, que vai ser 31... Vai ser esse daqui, né? Terceiro trimestre de 2019.
Para pegar o terceiro trimestre de 2019, nós vamos pegar esse daqui. A gente já dá para fazendo essa dinâmica, nós podemos observar, ó, ele veio crescendo consistentemente, né? Isso aqui é uma característica muito boa. Eu vou pegar até e somar esses dois últimos aqui, porque eu já sei que esses serão os resultados do ano de 2019 do final, né? Esse vai ser do quarto trimestre e esse do terceiro. E daí só basta eu pegar os próximos e somar ali. Olha só que bacana. Nós temos aqui, vamos passar esse cap ratio. Nós temos um cap ratio de 7%. Vou aumentar aqui porque deve ter uma casa decimal escondida ali. Isso. Nós temos um cap ratio de 6%, 6,73%. Não é um cap ratio tão alto, né, das receitas, seria melhor se fosse um 8%, mas nós temos que ver, né, como ele é um fundo mais novo, talvez ele veio de uma crescente aí, então a gente tem que observar isso. Mas a gente tem que observar que esse valor aqui ele não é pequeno e o aluguel aqui é dado pelo IPCA, né? Se é dado pelo IPCA, esse valor aqui também não vai crescer tão rápido, porque o IPCA está baixo, né? Se fosse GPM ali, poderia ser que esse valor crescesse com uma velocidade maior. Mas tudo tem seus prós e contras, né? Isso aqui você tem que comparar com outro fundo para ver se tem outro fundo que é dado aqui pelo IGPM, né? A relação aqui é maior, o IGPM chegando aí perto de uns 50%, seria um padrão até bacana já. E aqui você ter um fundo já com 8%, então ele te paga mais e aqui também observar os dividendos, tá? Porque aqui é a receita dele. É a relação da receita pelo valor que custa o imóvel. Daí você vai ter que também observar o dividendo que ele está pagando. Porque esse dividendo aqui, se ele estiver crescendo, ou então pelo menos estável, um crescimento do IGPM, um crescimento do cap rate, mas assim, bacana, você pode considerar que no futuro você vai ter mais rendimentos. Então aí você já vê que é bem tranquilo analisar o fundo imobiliário. Depois que você preencher essa planilha, você sabe quase que a alma dele, não é igual às ações, né? Então, olha só, aqui nós já preenchemos toda a primeira parte do fundo imobiliário, muito bacana, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa e vou preencher a segunda e a terceira parte dele. Então eu vou só ir preenchendo, não vou estar falando muito aqui agora, tá? Vou colocar para avançar. Daí vocês tentem preencher também para esse fundo imobiliário e daí vão batendo os resultados aqui para a gente ver se vocês estão conseguindo.
Bem, pessoal, daí como vocês viram lá, eles não vão ter o do ano de 2018, por esse fundo ser mais novo, né? Daí então é um risco, né, que nós vamos ter que correr, porque nós vamos analisar somente o resultado dele do ano de 2019 e 2020. Mas só por esses dois nós já temos condição de fazer uma análise muito bacana. Como nós vimos lá, a facilidade de encontrar as informações foram ótimas, né? Foram notas 5 aqui e aqui. Tudo deu para ser encontrado ali naquelas características. Agora vamos à análise dos seguintes, né? Nós podemos observar esses primeiros aqui, nós conseguimos avaliar somente pela análise direta do último ano, né? Aqui nós temos ainda, eu pus aqui uns a mais, né? Alguns contratos fecharam, por isso que mudou aqui de junho para abril, e aqui aumentou o prazo médio, né, para 4 anos. Daí então só reforça aquele 5, né? Ele conseguiu aumentar e renovar os prazos. Agora aqui nós temos uma característica, né, de a segurança no fundo imobiliário ela foi reduzida, né, um pouco, ela tem um pouco mais de risco, porque o tipo de multa, ela é antes 57% tinha que pagar o saldo remanescente, agora só 46% que paga. Não alterou tanto, mas alterou um pouco. 32% tinha que pagar 6 aluguéis quando saísse, né, se fosse romper o contrato. Agora só 20%. 7% aqui passou 27% para aluguéis, ou seja, aquela parte de cima foi todo para 3 aluguéis. E de 2% foi para 4 ou menos. 4 aluguéis ou menos. Isso aí deve depender do prazo que falta para o vencimento, né, do contrato deles. Nesse sentido aí, nós temos então uma redução, mas 3 meses de aluguéis pagos, eles ainda são uma quantidade bem favorável, dá para achar outro inquilino, né, outra empresa. Nós também podemos observar que o valor de garantia antes era 12 meses para 59, agora aumentou, né, também. Então eles diminuíram a multa, mas aumentaram a garantia aqui de 12 meses. Então a maioria agora tem que pagar 12 meses. Então fez um equilíbrio. Isso daí, assim, no meu ponto de vista, é muito bom. Observando que esse 5 aqui é uma característica subjetiva, né? Você, na hora que for comparar dois fundos, você vai observar, né? Ah, aquele fundo lá, ele está dando mais... ele está exigindo mais, um saldo remanescente, a porcentagem de inquilinos que pagam o saldo remanescente é maior. Daí pode ser mais favorável para você e você pode estar colocando aí o outro fundo na frente desse, né? Aí nós temos que o GPM antes era 35%, agora reduziu para 11%. Isso daí é uma característica desfavorável também, né? Antes era corrigido os aluguéis aí por um valor maior, agora é corrigido por um valor menor, que é o IPCA. Isso daí muito possivelmente o fundo da semana que vem vai mostrar características melhores, mais favoráveis. Taxa de administração e gestão, né? Se for reduzindo com o aumento do investidor, é melhor. Aí nesse caso ela sempre perpetuou, né? E sempre quando aumenta o valor do fundo, ela diminui. E o valor que ela busca aqui, bater o IPCA mais 6, é uma taxa boa, né? Considerando que hoje nós estamos aí com um rendimento de 2%. Então aqui nós também colocamos uma nota 5. Nós podemos observar também, aqui eu vou apagar porque a gente não vai ter esses dados de 2018, né? Eu vou apagar aqui e vou avaliar só em cima desses dois. Essa daqui não é avaliativa, tá? O número, o preço da cota, o que vai ser avaliativo vão ser os próximos. Aqui ele aumentou a quantidade, né, de cotas, mas nós temos que observar, na realidade, se o valor patrimonial da cota ele aumentou ou diminuiu. Porque se ele aumentou, não tem problema, né, de ter aumentado a quantidade de cotas. E nós também temos que observar se o dividend yield pagado no ano, se ele aumentou ou diminuiu. Nesse período ele manteve-se aproximadamente estável, né? Observando que hoje ela está mais barata o valor da cota. Então, nesse sentido, nós temos um 5 aqui. Nós temos também, aqui foi diminuindo, né? Isso daqui não é uma característica boa, mas diminuiu pouco. Isso daqui porque no primeiro ano, né, ela deve ter pago aí uma quantidade fixa. Normalmente alguns fundos imobiliários eles garantem uma proporção fixa aí de pagamento para chamar mais pessoas para estar investindo no fundo. Então eu vou colocar nesse caso aqui um 3, que não é uma coisa muito favorável. Patrimônio líquido, você pode observar aqui que o número de cotas ele
quase dobrou, quase foi de 4 para 8 milhões. Mas aqui ele chegou muito mais próximo de dobrar. Você pode observar que a quantidade do patrimônio ele foi de 4,8 para quase 9, quase 800 milhões, né? Ele foi de 480 para quase 800 milhões. Então, nesse sentido aí, ele tem uma proporção praticamente do mesmo tamanho. Então, aqui a gente coloca um 5 para ele. Nós observando esses dois fatores aqui, a quantidade, ele não aumentou esse resultado financeiro aqui, né, nesse ano. Então, essa característica aí é uma característica não muito boa. E o número de cotas, né, avaliando com a proporção que foi mantida, a gente considera que foi um bom investimento, né? Nós temos aqui que o valor patrimonial por ação ele aumentou, isso aqui foi uma característica boa do fundo, então isso aqui é um 5. Nós temos que o dividendo ele se manteve estável, né? A seu dividend yield, porque o dividendo em si ele reduziu, né? Assim, ele aumentou, mas não foi uma forma proporcional, ele aumentou menos. Mas como diminuiu o valor da ação hoje, nós podemos considerar que esse dividendo yield ainda está aceitável, né? Um dividendo yield bacana, colocando aí um valor 5. Se nós formos olhar o preço sobre valor patrimonial, né, nós estamos com preço sobre valor patrimonial menor, então hoje ela estaria aí com o valor 5 também, que ela está praticamente no mesmo valor do seu, o preço de mercado com o valor patrimonial estão quase iguais. Taxa de ocupação está muito boa, que é 100%, então aqui também é 5. Nós temos aqui a área bruta locável, ela mais do que dobrou. Isso daqui é muito... Não, ela dobrou praticamente, né? Aqui não chega a dobrar, mas chega próximo de dobrar. Nesse caso aqui é muito favorável também, é um 5. Esse aqui não é avaliativo, né? Esse nem esse. E esse daqui é avaliativo, 5. Porque aqui tá um zerinho para mostrar que esse daqui não avalia, tá? Esse daqui também não avalia, nem esse. Esse daqui avalia. Esse daqui é o preço do aluguel por metro quadrado. Nós podemos observar que teve uma ligeira redução aqui, ó, do preço do metro quadrado. Então aqui eu vou colocar um 4, que ela foi de R$ 166 reais para R$ 157 reais, né? Considerando a área total locada, que está considerando que ela está com 0 de vacância, né? Aqui não é avaliativo esses dois, esse daqui já é. Então nós temos aqui um preço de mercado que foi de R$ 3.770 reais o preço de mercado do metro quadrado para R$ 2.339, então reduziu, né? Esse fator aqui não é um fator favorável, então a gente coloca aí e reduziu bastante, né? Então vou colocar aqui um 3. Aqui nós temos também o cap rate, né? O tanto que ela está conseguindo de retorno. Esse cap rate nós temos que observar que o preço de mercado da estrutura ficou mais barata. Então ele valorizou, mas ele também está uma valorizada por causa que o preço de mercado ficou mais barato, porque nós estamos pegando esse e dividindo por esse. Então os dois desvalorizaram, mas esse desvalorizou mais o preço de mercado. Mas considerando que o valor patrimonial por ação aumentou, nós podemos considerar isso daqui uma avaliação ainda de 4, né? Uma relativamente boa. Ela não seria tão boa porque ela teve uma redução aqui do preço de mercado do metro quadrado. Porém, quando nós observamos no valor das cotas totais, né, o patrimônio por cota, ele aumentou. Então isso daqui é uma característica boa, mesmo o preço do metro quadrado tendo reduzido. Então dá considerando assim que eles estão equilibrados, né? Um equilibra o outro. Observando isso, nós temos todos que estão a ser avaliados, eles foram avaliados. E a média desse fundo aqui para a gente vai ser 4,67, né? Daí nós temos então 4,67 e temos todos os dados do fundo aqui, que dá para ano a ano a gente verificar se as rentabilidades, se todas as características deles estão sendo preservadas ou sendo destruídas. Se nós observarmos que no futuro ele vai investir, por exemplo, num cap rate de fazer uma nova aquisição aí, que o cap rate dele reduz, né? Começa a ficar próximo de 5%. Daí já não seria uma característica boa, né? Para aquela nova aquisição do fundo. A mesma coisa, porque assim, aquele cap rate não vai representar
é o cap rate final, mas ele vai contribuir para esse cap rate aumentar ou diminuir, certo? Então, nós temos que observar isso. Nós temos que analisar também se o dividendo que está sendo pago pela empresa, ele tende a aumentar, né? Esse dividend yield. O dividend yield ele tem que aumentar e o valor de dividendo pago por cota também tem que aumentar, né? Se ele começar a aumentar aí para R$10, R$15 e você comprou ela aí por R$118, você então tem uma valorização muito grande, né? Você começa a ganhar aí 10, 15, 20% de rendimento sobre a sua cota. Então é bem bacana estar observando isso. Além de quando você faz aquisição no follow-on, você já ganha ali uma grojinha, né? Porque normalmente o follow-on ele vai sair abaixo do preço de mercado, né? Em muitas das vezes, em outras não. Então, gente, é isso, a análise. Eu vou deixar aí para vocês estarem avaliando o próximo fundo que a gente vai fazer semana que vem, comparar com esse aqui, vai ser o XLG, o XPLG11. Daí vocês pegam esse fundo, né, XPLG11, façam essa análise em cima dessa planilha e semana que vem nós vamos estar vendo aí, construindo ele e fazendo a comparação com esse, para ver como que nós compararíamos dois fundos, dado que essa avaliação aqui ela é subjetiva, né? Na realidade nós não vamos usar ela, isso daqui é só para a gente ter uma noção, se está mais próximo do 5 ou mais próximo, por exemplo, de 3. Daí o fundo não seria tão adequado para a gente estar investindo, se esse valor aqui estiver mais próximo de 3. Agora, nesse sentido aqui, a gente vai avaliar, comparando os dois fundos, essas margens aqui, né? Com todas as características que nós precisamos ter para ver a segurança e a chance desse fundo valorizar mais, né? Então, vão ser essas análises que nós vamos estar fazendo na próxima aula. Então, baixem a planilha e analisem esse fundo aí. Obrigado e até a próxima aula.